Amém. Glória a Jesus. Mestre nosso. Esse nosso, esse nosso, com o Espírito Santo, amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batizar também, com o Espírito Santo, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. É porque ela vai estar Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tá todo mundo ansioso. Vai só um versículo, vai se embora. Glória a Deus. Que me faz confiar em ti. É 8h30 já. Glória a Ah, Deus. não, mas então. Do Glória modo da a Deus, pregação. amém, meus irmãos. Meus irmãos, vamos convidar a irmã Micaela para estar louvando ao Senhor com mais um hino. E com esse louvor, irmão, vamos fazer um elemento de oferta para a manutenção da casa do Senhor. Glória a Jesus. O adolescente neto ele vai estar orando por toda a igreja. Amém. Bota esse rapaz sempre trabalhando. Neto vai estar orando por toda a igreja. Respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão
Acho que é esse som que tava no CD. Só se for um cabo com uma
Deus, Ele está voltando. Jesus não é o mesmo que vai jogar. Glória a Deus. Mas Jesus vai voltar como nosso juiz. E a gente conhece a palavra de Deus. Ele não vai nos ter por inocentes. Aleluia, glória a Jesus. A gente vive aqui na igreja que ouve atentamente a palavra de Deus. Quando Ele voltar, Ele não vai nos ter por inocentes. Glória a Deus. A palavra igreja, ela tem o endereço certo. Porque jamais Jesus fala sem ter endereço certo. E eu jamais falaria nada que viesse de mim. Glória a Deus. Porque Deus é o que faz na minha e na tua vida. Aleluia. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono de casa, de faculdade. Deus tem tudo para dar a mim e a você. Aleluia. Basta que realmente a gente saiba o Deus que nós estamos servindo. Porque Deus ele é grande. Eu costumo dizer que a morte vai estar perto de Deus para levar alguém. Ela tem que ter missão a Ele. Quem vai até a morte senão Deus? Tem pessoas que ainda não param para meditar o tanto que Deus é. Como Ele é grande. Deus é soberano. Ele é maior do que qualquer coisa deste mundo, do que qualquer dificuldade. Desses materiais vão ficar. E precisamos estar preparados para subir, não para ficar. Precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa deste mundo. Eu aceitei a Jesus em 2003, numa cidade chamada Matriz do Maragibe. Eu tomei conta de um conjunto de mocidade. Eu fui dirigente de uma intercessão. Mas eu fui aprender a amar este Deus aqui neste lugar. Tenho passado por muitas provas. Tenho visto a morte na minha frente. Mas o dono da vida, Ele tem me dado vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Quando chega, eu digo, Jesus, eu vou morrer hoje. E o Senhor diz, eu te acrescentei mais 15 anos. Porque o Deus que eu falo dessa maneira está comigo. E o meu Deus é diferente do teu Deus. Basta que você esteja na posição e deixe Deus te ressuscitar. Porque Deus quer ressuscitar. Deus quer tirar do pecado. Deus quer dar novas oportunidades. Aleluia, glória a Jesus. Às vezes a gente faz e acha que está oculto, está escondido, está não, igreja. É melhor que às vezes tu não venha me ajudar do que Deus vem se entristecer contigo. Porque Deus é amor, Deus se ira. Você pecar é uma coisa, mas você vive permanecendo no mesmo pecado é diferente. Glória a Você Deus. igreja. Aleluia, glória a E Deus. Deus sabe o porquê dessa palavra. Sabe? Eu não vou pedir perdão e nem vou dizer nada. A única coisa que eu digo é que eu agradeço a Deus pela rica oportunidade de ter chegado até aqui. Pois eu sei que eu vou continuar de pé, lutando, guerreando pela minha e pela tua vida. Porque quando a gente ora em sinceridade pelos nossos irmãos, a gente está numa guerra pela vida deles também. Glória a Jesus. E eu preciso da igreja
Glória a Mas Deus. deixa eu dizer outra coisa, igreja, que deu na minha mente agora. Naamã era um homem muito valoroso, porém Naamã era leproso. Naamã, quando estava na guerra, ele estava muito bonito, com as suas vestes. Mas quando chegava em casa, a realidade era outra. Mesmo assim, é na vida de muitos. Na igreja, está com as suas vestes limpas e bonitas.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tá chorando? Se você quer curar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Vai fazer aí uma casa. Vai lembrar de onde você veio nessa manhã. Ó, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não levanta. Tem muita gente que quer te amar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Só mais um pouquinho. E o que há de Glória a Jesus. lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Você lembra? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você dorme. E levanta, tem muita gente que quer te amar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Eu rogo aqui as irmãos orações para minha vida, pois eu estou com alguns problemas de saúde e eu tive que ir aí uma mulher ontem, fui bastante injeção aí no hospital, e o médico falou para mim que estava suspendendo parece com pedras de rins, então parece com mosquito seca, né? Vou fazer uma ultrassom esses dias e vocês não olhem, né? Para que Deus possa vir desfazer essas pedras. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio em Deus possível e creio também que Ele é meu por excelência, né? Mas é assim, quando Deus ele tem negócio, acha que tem que passar. Mas eu louvo a Deus por tudo. Amém?
Hoje acho é bom, glória. E a gente vai começar com o nosso cedo. Se for falar assim, como Deus 7:10, 7:15, chegou. Foram, mas a hora santificada, ela se levanta 7:30, e 7 horas é a oração. Aí eu vou observar a orientação do pastor, ela é para 7:30. Então, como é muito festivo, como agora é a hora do discipulado, eu vou chegar mais cedo aqui, ano 17, para já com os convidados. E ainda começou 7 horas em ponto. 7 horas em ponto. Para dar